A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, 7 minutos com Deus, é diário, todo dia. Compartilhe com alguém essa palavra, seja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify. É sempre uma honra ter você comigo aí. Sou o teu amigo Jeremias Neto, pastor, né? E comunicador, radialista. E que alegria estar aqui todos os dias, podendo compartilhar com você da santa palavra de Deus. E hoje eu queria falar um pouco, bater um papo com você, que é pai e mãe desta nova geração. Eu digo essa geração chamada Z, essa geração que está entre 13, 14, 15 até os 20 anos. Ou você que é parte dessa geração, ou é irmão dessa geração. Dentro da igreja há uma grande dificuldade em lidar com essas crianças, ou jovens, ou adolescentes, ou adultos. Mas eu acho que nos falta a mim enquanto pai, falta a você enquanto responsável, tio, tia, avô e avó, passar a seguir, passar adiante os princípios da palavra de Deus. Aliás, o famoso versículo, ensine a criança nos caminhos, ou no caminho em que se deve andar, porque quando crescer, jamais se desviará dele. É o meu papel, é o teu papel ensinar a criança nos caminhos em que se deve andar. Os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor. Levar a criança para o culto. Quantos pais e mães eu vejo dando desculpas de que não leva a criança para o culto porque dá muito trabalho, ou se leva para o culto, coloca o celular na mão da criança para que ela se distraia com algum joguinho, algum vídeo. E não estou dizendo que isso seja pecado, não estou dizendo que isso vai mandar a criança ou o jovem ou adolescente para o inferno, não é nada disso. Aliás, estamos aqui nesse momento fazendo uso do celular. Eu acho que temos que repensar a questão de menos tela, mais Bíblia. Veja, eu acho que a internet veio para ajudar, e ajudar muito, principalmente a difundir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas também se faz necessário controlar, por parte daqueles que são pais, e aqueles adolescentes e jovens que têm um pouco mais de consciência, a talvez apagar um pouquinho da tela e abrir um pouco de um livro. Independente de ser Bíblia ou não, eu não estou aqui me restringindo à Bíblia. Claro que a Bíblia, para a minha vida, na aplicação ministerial, profissional, uma vez, por exemplo, que eu estou numa rádio gospel, eu preciso saber de Bíblia, conhecer de Bíblia, ler Bíblia, faço o meu devocional todos os dias. Olha só que texto interessante no Salmo 78. É um salmo de Asaf. Ele vai dizer o seguinte, preste bem atenção para depois você meditar com os teus filhos. Salmo 78, a partir do verso de número 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Amém. Aqui vai falar da construção da fidelidade. Você não imagina o quanto é importante para a vida do teu filho você falar de Jesus para ele todos os dias. A senhora não imagina a importância que tem para a tua neta falar de Jesus para ela todos os dias. E eu sei, como pai de um rapaz que sai da adolescência e vai para a fase adulta, contando 17 anos, eu sei da luta, muitas vezes diária, que temos em passar aquilo que o Senhor fez, continua fazendo. O simples ato de você, dentro do carro, colocar um louvor para que os seus filhos possam ouvi-lo. O simples fato da senhora contar a história, o testemunho de alguém onde Deus operou grandes milagres e maravilhas. Que maravilha saber que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e os nossos bisnetos e os nossos tataranetos seguirão a mesma fé que nós.
Veja, Deus não tem netos, Deus tem filhos. A vida e construção que você tem em Deus é única. Isso não garante a salvação daqueles que vierem depois de você. Se faz necessário o teu filho levantar as mãos, aceitar Jesus. Se faz necessário o adolescente, o teu filho, ter paixão pela igreja, frequentar a igreja, ir a um culto. E tudo isso é observando o comportamento do pai e da mãe. Nós cristãos pregamos mais quando nós nos comportamos e colocamos em prática aquilo que ouvimos na Santa Palavra do que necessariamente quando pregamos a Santa Palavra. É claro que outros aspectos se constroem com o tempo. Por exemplo, o hábito de um culto no lar é muito bom, se faz necessário. Eu passei por essa fase com o Thomas e a Raquel, principalmente quando ele era pequenininho. Eu deixava para ele a incumbência de trazer a Santa Palavra de Deus. E teve resultado. Assim bem como o filho fazer parte de algum grupo dentro da igreja, o compromisso com a igreja, frequência em escola bíblica dominical, culto da família e por aí vai. Minha irmã, meu irmão, você que está assistindo esse vídeo, independente, e me ouça com atenção, enquanto amigo do rádio, enquanto um pastor sério, eu queria dizer para você algo muito importante. Não tem lugar melhor neste mundo para criar um filho que não seja dentro da igreja. Não tem. O mundo jaz do maligno. Os tempos são maus. Essa nova geração anda perdida. Muitos desafiam o próprio Deus. A maioria é de gente incrédula. E nós, enquanto pais irresponsáveis, mães, avós, tios e tias, temos a obrigação e o dever de fazer aquilo que este salmo diz, o Salmo 78. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Deus fez tanta coisa por mim e por você, e nós temos o dever de compartilhar com aqueles que estão vindo aí. Tenha 6 meses, 6 anos, 16 anos, 20 anos, mostrai para o seu filho o caminho em que se deve andar. Coloque, ensine o caminho correto. Assim, passado muito tempo, quando envelhecer, quando criar raízes, família, ter esposa e filhos, jamais se desviará dele. Compartilhe isso com alguém. Eu oro por você, Senhor. Em nome de Jesus eu quero orar por esta pessoa, por este pai, por esta mãe, que talvez tenha enfrentado grandes dificuldades em colocar os filhos em teus caminhos, ó Pai. Que o teu Santo Espírito possa ajudar dando estratégias. Senhor, eu te agradeço, te louvo por essa palavra. E que todas as pessoas que estão me assistindo sejam abençoadas por aquilo que o Senhor acabou de dizer a cada um de nós. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, mande para alguém, Instagram, YouTube ou Spotify. Que Deus abençoe, meu muito obrigado. Até o próximo episódio do 7 Minutos com Deus.